Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 3. Os irmãos encontraram? Josué, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Amém? Os irmãos estão encontrando ainda? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 3, 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, só na leitura do texto, nós já sentimos uma alegria da parte do Senhor. Né? Essa história, né, contida aqui no livro de Josué, que narra os feitos de Josué. Né? Toda a estratégia que Josué teve, fez e como ele agiu para colocar o povo de Israel dentro da terra prometida. E nós vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo, né, sobre a vida de Josué e tudo que aconteceu até que culminasse nesse momento aqui. Como nós falamos, esse momento, ele antecedia a entrada do povo na terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. A palavra nos diz que Josué, ele, antes, né, quando ele nasceu no Egito. O seu nome não era Josué, o seu nome era Oséias. E o nome Oséias significa Jeová é salvação. Ele nasceu numa condição de escravidão. Ele nasceu escravo, dentro do Egito. Mas ele veio de uma família que havia uma promessa sobre aquela família, sobre a vida dele. Havia uma promessa. Josué, a palavra diz que ele era filho de Num. E Num, ele era da tribo de Efraim, que era uma das tribos de Israel. Efraim, para os irmãos entenderem um pouco, ele era filho de José. Lembra do José do Egito? Efraim era dessa descendência. Mas só que no momento que ele nasceu, o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. José, ele foi grande no Egito. José ele chegou a ser governador do Egito, apesar de não ser egípcio, de ser hebreu, né, de ser do povo de Israel. Mas ele governou ali no Egito de uma maneira poderosa. Ele foi grande.
Só maior que José era o faraó do Egito, que confiou todas as coisas na mão de José. Só que José foi ali, teve toda a estratégia de Deus para preservar o seu povo ali naquele lugar, porque houve uma grande fome em determinada época, e depois o tempo foi passando, e os faraós que foram sendo levantados ali no Egito se esqueceram de José. E o povo de Israel começou a crescer ali no Egito, né? E eram muita gente mesmo, e é curioso, né, de ser muita gente, porque todo esse povo, né, José era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, que era o filho da promessa que Deus deu a Abraão, que era um homem que quando foi chamado por Deus, era um homem já velho, de 75 anos de idade. Ele era velho e a sua mulher era estéril. E Deus, ele promete a Abraão, olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, que era a terra de Canaã, a terra da promessa de Deus para Abraão. Abraão, ele peregrinou nessa terra, mas ele não possuiu a terra, ele peregrinou. E ele tinha essa promessa, olha, dos teus lombos, Abraão, Deus falou para Abraão, eu farei uma grande nação. E todas as famílias da terra serão benditas por ti, por Abraão. E Abraão creu na palavra de Deus. Nós estamos falando, né, quando nós começamos com Abraão, nós estamos falando de 700 anos desse evento. 700 anos passaram, desde a promessa de Deus para Abraão, até esse momento que Josué estava vivendo aqui com esse povo. E nós vemos, meus irmãos, porque nós temos a palavra de Deus, e nós vemos que nós servimos a um Deus que faz promessas, e um Deus que cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Era impossível para alguém imaginar que de um homem velho, casado com uma mulher estéril, que geraria uma descendência tão gigante quanto essa que ele gerou e que estava no Egito. E Deus já tinha falado para Abraão, olha, Abraão, você vai ter uma descendência e vai ter um tempo da caminhada desse povo, antes de eles possuírem a terra que eu te prometo, que eles vão ser escravos. Olha, os filhos nem tinham nascido ainda. Isaac nem tinha nascido e Deus já tinha falado para ele tudo o que ia acontecer. E, na verdade, as coisas foram acontecendo. E, como nós falamos, ali no Egito nasceu um menino chamado Oséias, que o nome Oséias significa Jeová é salvação. E esse menino, ele participa de um grande, uma coisa maravilhosa que Deus fez, que foi retirar o povo, aquela grande nação que estava escravizada ali no Egito, para fora daquela terra, em direção à terra que Deus tinha prometido. E Oséias tinha mais ou menos, nessa saída do Egito, em torno de 20 anos de idade, né, o que nós entendemos pela leitura, porque ele já era contado como um dos homens de guerra, e os homens de guerra eram contados a partir dos 20 anos. E ele viu todos esses acontecimentos, né, da sua nação, que ele tinha nascido. Ele viu ali como que Moisés, o homem que Deus levantou, tirou aquele povo da nação do Egito, que era poderosa, tirou com mão forte e poderosa, e ele presenciou todas as coisas. Ele estava ali do lado de Moisés em todos os acontecimentos. Ele presenciou, por exemplo, na saída do povo do Egito, ele presenciou o grande milagre que Deus fez através de Moisés, que era abrir o Mar Vermelho. Imagina, uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Isso tudo foram experiências que Josué foi acumulando na sua vida. Foi percebendo a ação de Deus sobre a sua vida e sobre o seu povo. Ora, o caminho feito ali do Egito até a Terra Prometida era um caminho que não era tão longo assim. Os irmãos sabiam? Era mais ou menos um caminho de 11 dias. 11 dias. Só que quando o povo de Israel chegou até a entrada da Terra Prometida, e essa terra era uma terra que estava habitada. Deus deu a terra para o povo, mas ela estava habitada por grandes nações, nações de homens poderosos e fortes, eram cidades fortificadas. E quando o Senhor, né, através de Moisés, leva o povo de Israel até a entrada da Terra Prometida, o Senhor dá uma estratégia ali para Moisés e fala assim, olha Moisés, pega um homem de cada tribo de Israel, eram 12 as tribos, e envia para espiar a terra. Envia para espiar a terra para ver se a terra é boa mesmo.
Espia para ver se há um povo, que tamanho que é esse povo, se era um povo forte, se era um povo enfraquecido, se tinha bons frutos a terra, e via para espiar. E ali Moisés, ele cumpre o mandado de Deus e manda um homem de cada tribo. Os espias ali, nós encontramos ali esse relato em Números, né? No capítulo 13, quando ele levanta 12 espias. E olha só, Oséias era um deles. Aquele homem, Oséias, era das 12 tribos, né? Da tribo de Efraim. Era o representante. Os 12 homens foram até a terra. Quando eles chegaram na terra, eles viram que era verdade tudo que Deus tinha falado. Que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, tinha abundância de todas as coisas. Só que eles também começaram a observar que a terra era habitada e que ali haviam gigantes. Haviam homens que eram muito fortes e poderosos. E muitos daqueles, né, dos 12 que estavam ali, eles começaram a temer. Falou, puxa, mas será que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Né? E eles sentiam, a palavra dizia o seguinte, quando eles viam aqueles homens gigantes que habitavam na terra, eles se sentiam como gafanhotos. Eles se sentiam como gafanhotos. Não que os inimigos viam eles como gafanhotos, mas eles mesmos se sentiam como gafanhotos que eram fáceis de serem pisados e massacrados. Foi o sentimento que eles começaram a ter. Apesar de ver que Deus tinha feito tantas coisas, tantos milagres para que eles chegassem até ali, e não foram poucos, porque Deus alimentou eles, Deus tirou água da pedra para que eles bebessem, e chegaram ali e fizeram um relatório. A palavra diz que esse período de espia foi um período de 40 dias. Entre Moisés ter enviado eles terem espiado a terra, pegaram do fruto da terra, e a palavra diz que o fruto, né, era tão bom e grande que 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva. Os irmãos têm ideia? Para carregar um cacho de uva, aparecia 2 ali, ó, levando. Então, eles achavam maravilhosos. Quando eles voltaram ali na presença de Moisés e de todo aquele povo de Israel, nós vemos ali que teve um relatório que destoou um do outro. Porque nós tínhamos 2 homens ali, que um era Oséias, que é o nosso Josué, o outro era Calebe. Oséias da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá. Esses se alegraram. Falaram, ó, eia! Né? Se fosse mineiro, ele falava, uai! Né? Se fosse nordestino, falava, oxe! A terra é muito boa! A terra é grande! Né? E se Deus se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Eles não viram as circunstâncias, eles não olharam para os gigantes, eles olharam para a promessa de Deus. Só que eles eram 2, mas foram enviados 12. E 10, ou seja, a grande maioria daqueles que foram enviados, eles confirmaram, olha, a terra é boa mesmo. Só que tem esses gigantes, nós vamos ser despedaçados, eles vão amassar e quebrar a gente como se fosse um pedaço de pão. E aquilo contaminou as pessoas ali do povo de Israel, que as pessoas começaram a chorar. Eles começaram a murmurar. E aquilo foi desagradável a Deus. Aquilo foi muito tremendo, desagradável a Deus. E são ensinamentos que nós temos, meus irmãos, porque aquele povo foi um povo separado por Deus. Um povo que foi fruto de uma promessa dada. E nós sabemos que Deus cumpre suas promessas. E que Deus age na vida do homem. O homem que Deus tinha levantado era Moisés, e a palavra diz que Deus falava com Moisés face a face. E as pessoas davam testemunho disso, que Deus agia através de Moisés. Eles viram o que Faraó tinha feito, né? Como que Moisés agiu diante de Faraó, junto com seu irmão Arão, enfrentando a grande potência, e Deus tinha dado vitória, né? Deu ali um grande juízo ao povo do Egito, e deu vitória ao povo de Israel. E eles desfaleceram com aquilo. Meus irmãos, aquilo desagradou tanto a Deus, que Deus falou assim, olha, esses que não confiaram na minha palavra, não vão herdar a terra. Imagina, 10. Eles se lamentaram, começaram a chorar. E falou assim, ó, não vão entrar, não vão entrar na terra. E poupou apenas a Oséias e poupou também a Josué, porque creram. E porque acreditaram na palavra de Deus, que não olharam para as circunstâncias. Meus irmãos,
por causa disso, desses 40 dias que os espias estiveram lá e trouxeram essas más notícias, o povo de Israel, que poderia já ter entrado na terra prometida, demoraram 40 anos para acontecer. Muitas vezes, meus irmãos, nós entendemos aqui que muitas bênçãos nós deixamos de receber porque nós não cremos. Porque nós não cremos nas promessas do nosso Deus. Não cremos que Ele também é poderoso para cumprir as suas promessas. E aí a bênção do Senhor, ela é adiada. Olha, Oséias, por ter nascido no Egito, ter nascido escravo, ele viu muita gente nascer escravo e morrer escravo. Muitos de nós, na nossa vida, e o Egito, ele representa o mundo que nós vivemos. O mundo idólatra, o mundo afastado de Deus. Quantas pessoas nascem escravos do pecado nesse mundo e morrem escravos do pecado porque não ouviram falar da palavra de salvação. O nome de Oséias era Jeová é salvação. O nome dele já carregava isso. Meus irmãos, a verdade é que esses aí que negaram, eles falaram o seguinte: não, vamos fazer o seguinte. Quando eles ouviram a palavra do Senhor, do juízo que ia vir, olha, vocês não vão possuir a terra, porque vocês não creram. Eles falaram: não, então faz o seguinte, para tudo, vamos lá, vamos entrar na terra. Não adiantava mais. Nós temos que ter a consciência do que aquilo que o Senhor fala. Muitas vezes a gente pensa assim: olha, eu posso estar nessa vida, eu vou pecar, volto para a presença do Senhor e peco de novo, fica nessa ida e nessa volta. E muitas vezes você foi e passou do limite e não tem mais volta. E foi isso que aconteceu com essa geração. O Senhor não permitiu que eles chegassem a esse momento que nós lemos na palavra de Deus. Mas o Senhor permitiu que a descendência deles sim. Por causa da promessa que Deus tinha dado a Abraão. E aí quando nós chegamos nesse período dos 40 anos, né, nós vemos essa primeira fase da vida de Josué, de escravo, saiu ali do Egito. Ele ficou muito próximo ali da liderança, que era Moisés. Oséias resolveu colar em Moisés, porque ele via que a presença de Deus estava com Moisés. Então, onde Moisés andava, ali estava Oséias. E ele passou a ser servo de Moisés, porque Moisés tinha a presença de Deus com ele. Durante essa caminhada dos 40 anos, Oséias também foi soldado. Ele foi um varão de guerra. Porque durante essa peregrinação no deserto, havia muitos povos inimigos. E houve uma ocasião ali em que eles passavam ali pelos amalequitas, que era um povo que se levantou contra o povo de Israel, como inimigos de Israel. E Oséias estava ali junto com Moisés, e até um ponto que Moisés falou assim: olha, Oséias, agora você vai para o campo de batalha. Eu vou subir com Arão e com Ur. Nós vamos orar e vocês vão batalhar aqui embaixo. E Oséias obedeceu. E foi e pelejou. E a peleja foi difícil, foi dura. Enquanto estava ali Oséias e o povo de Israel pelejando contra os amalequitas, estava ali Moisés com as mãos estendidas para o céu orando. E ali do lado de Moisés, né, porque os braços dele ficaram pesados, né, estava ali Arão e Ur segurando as mãos de Moisés. Quando Moisés cansava e estava quase desistindo, eles estavam tentando segurar o povo de Israel ali embaixo do campo de batalha. Quando as mãos de Moisés cediam, o povo começava a perder a guerra. Quando levantava as mãos, o povo prevalecia. E assim foi a vida de Moisés. Quando depois o Senhor deu vitória ao povo de Israel contra os amalequitas, né, e Josué foi ali um papel importante nessa batalha. E, meus irmãos, nós temos que entender que nós vivemos uma batalha muito grande. A batalha que eles tiveram ali era uma batalha física, né, contra o inimigo que era visível. A batalha que nós temos hoje em dia é uma batalha que o inimigo é muito poderoso também. E é necessário oração, assim como eles tiveram ali, a oração da igreja, né, de Moisés, Ur e Arão, né, os três ali orando, e o Senhor deu a vitória para eles. Quando eles tiveram essa grande vitória, Moisés vai e troca o nome de Oséias. Ele troca o nome de Moisés, você vai passar a chamar agora Josué. Né? Em hebraico seria Yehoshua. Esse nome, meus irmãos, no hebraico, transliterando para o grego, é exatamente o mesmo nome de Jesus. Josué e Jesus. E olha que coisa maravilhosa, né? Nós começamos a entrar agora numa tipificação maravilhosa da vida de Josué
com a do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque Joshua, ou Yehoshua, significa salvação, Salvador. E aí nós vemos na vida de Josué tudo aquilo que tipicamente Jesus fez por nós. Porque Jesus foi enviado por Deus com a missão de tirar as nossas vidas do pecado, do mundo. Ele tira do mundo e ele sustenta e nos limpa no caminho do deserto que nós passamos. Período de provação. Por vezes você está passando por uma provação muito grande na sua vida. E você, se seguir aqui os conselhos, né, porque Josué, ele vem para nós, e muitos personagens da palavra de Deus, eles são como exemplos para nós, como bons exemplos. E nós somos carentes de bons exemplos. Nós olhamos para a vida e vemos tantos maus testemunhos, né? Tantos maus testemunhos, que na caminhada das pessoas, por vezes, se tornam até pedras de tropeço no caminho de muitas pessoas. E muitas pessoas se afastam da presença do Senhor, né, com esses maus testemunhos. É o caso daqueles 10 espias que murmuravam e que lamentavam, e que eram descrentes. E nessa caminhada que nós temos, há muitas pessoas que se dizem, que se nomeiam cristãos, mas que não creem verdadeiramente que Deus é poderoso e que Ele cumpre as suas promessas. E essas pessoas terminam influenciando muitas outras pessoas que desfalecem no meio do caminho. Por isso que nessa última hora, meus irmãos, é importante que nós tenhamos uma direção a ser seguida. A igreja de Cristo é aquela que é revestida com o Espírito Santo. Ela, a igreja verdadeira, né, porque existem muitas denominações e muitas, por vezes, não têm a ação do Espírito Santo. É importante que você busque nessa última hora uma igreja que tenha a ação do Espírito Santo, que tenha o revestimento do Espírito Santo. A jornada de Josué continua ali até o ponto que Moisés morre. E você vê, Moisés, que era um servo do Senhor, ele não entrou na Terra Prometida. Ele teve seu ministério ali durante 40 anos, né? Ele começou ali com os seus 80 até os 120 anos, e ele não entrou na Terra Prometida, sabe por quê? Também porque aqueles espias falharam. Porque ele, como líder também, né, o Senhor falou assim, olha, você não vai entrar, mas Josué vai entrar. Prepara Josué. Então, quando Moisés morre, o Senhor mesmo vem e fala para Josué. Né? Aí começa a história de Josué, nesse momento que nós começamos a ler a palavra. Ele fala assim, olha, Josué, o meu servo Moisés, ele está morto já. Mas agora você tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi aos seus pais, que eu prometi a Abraão. Esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus falou isso para Moisés? Porque com certeza, imagina o seguinte, que Moisés era um homem que era usado com poder, as pessoas sabiam que Moisés era cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas viam Moisés indo até a tenda da congregação, onde tinha a presença de Deus. As pessoas se levantavam e viam Moisés passando em direção ali. Quando Moisés entrava na tenda, descia a fumaça, né? Aquela coluna de nuvem, e Moisés falava ali com Deus, que era essa coluna de nuvem era a presença de Deus, e Moisés falava face a face com Deus, e todas as pessoas viam isso em Moisés. E quando Moisés morre, Josué, com certeza, ficou ali com medo. Porque, olha, eu seguia a Moisés, eu sabia que Moisés tinha a presença de Deus, e agora eu estou sozinho nessa. E ele conhecia as pessoas que estavam do lado dele. Sabia que era um povo difícil de lidar. Então, Josué estava ali numa situação de tremendo temor das coisas que iam acontecer. E aí Deus fala com Moisés e tranquiliza Moisés, olha, anima-te, tem bom ânimo, sê forte, sê homem, porque saiba que eu estou contigo. E essa é a palavra que Deus está falando com cada um de nós. Assim como existe um livro escrito Josué, que está dentro da palavra de Deus, os irmãos sabiam que há um livro na eternidade que está escrito o teu nome. Dentro desse contexto da palavra de Deus, da onde nós estamos caminhando, porque o nosso caminho, meus irmãos, é para a eternidade. Hoje nós não estamos buscando uma terra física.
Hoje nós estamos buscando uma terra celestial, porque o destino da igreja é a terra prometida no céu. E nós estamos nesse momento em que o Senhor olha para nós, assim como ele está olhando para Moisés, né? E ele fala para nós, ele falou para Moisés, né? Falou para Josué, Moisés está morto. E Deus fala para nós, olha, meu filho eu enviei, ele morreu, e ele ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. Agora, cada um de nós, ele fala, tem bom ânimo. Tem bom ânimo e há uma grande obra a ser realizada. Mas o que Deus nos garante e garantiu para Josué é que ele estaria com ele. Que ele não desampararia. Por onde quer que tu andares, a terra vai ser dada. Mas tinha que ter, era necessário que houvesse uma ação da parte de Josué. E meus irmãos, então, a primeira coisa importante que nós vemos ali é que Deus fala com Josué e nessa última hora Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Ele está falando diretamente. E como ele está fazendo isso? Através da sua palavra. Toda vez que nós ministramos a palavra de Deus, é Deus falando com cada um de nós. Eu não sei o momento que você está passando. Talvez seja um momento muito difícil, assim como era difícil ali para Josué. Mas Deus, ele confirma para você que ele está contigo, por onde quer que você ande. Mas basta que você não se aparte, assim como ele falou para Josué, não se aparte da lei do meu servo Moisés. Não se aparte da palavra de Deus. Aqui tem toda a direção e todo o caminho. Se você ouvir a voz de Deus, assim como Josué ouviu a voz do Senhor, e Josué creu na palavra de Deus, ele creu, olha, ele creu que quando Deus falou para ele que você tem uma grande missão a ser realizada e eu vou estar com você, ele acreditou em Deus. E isso foi fundamental para Josué. Ele creu, e sabe o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus, creu no que Deus falou, e ele pregou essa palavra. Ele pregou essa palavra para as pessoas ali de Israel. E você vê que sempre quando tem uma grande conquista a ser realizada, quando nós nos aproximamos de uma grande conquista, grandes dificuldades começam a se levantar. Aquele momento que eles estavam vivendo, né, eles tinham um rio, ali que era o Rio Jordão, que separava o lugar onde eles estavam para chegar até a terra prometida, começar ali na altura de Jericó. O Rio Jordão naquela época, pelos relatos bíblicos, ele era mais largo do que nós temos hoje o Rio Jordão. A vegetação era diferente. E eles estavam ali no período justamente em que havia acabado as chuvas e havia um grande volume de água ali no Rio Jordão. Então, quando o volume do rio estava mais cheio, eles estavam ali, Josué, com cerca de 3 milhões de pessoas para atravessar o rio. Puxa, mas será que Deus não podia arrumar uma época de seca, né? Que desse para passar mais facilmente, né? Assim como o Senhor, ele prometeu para Moisés, olha, vai ter a terra prometida lá, mas ele não tinha falado que tinha os anaquins, que tinha os gigantes. Ele tinha dado a promessa. E nós precisamos nos ater à promessa de Deus. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que nós vamos alcançar a eternidade com Cristo. Nós vamos para a eternidade. E isso é maravilhoso e glorioso. Agora, as dificuldades que estão no caminho, Ele vai estar conosco. Basta que nós creiamos. E aí começa ali no versículo 1, já dizendo que Josué, ele se levantou de madrugada. Olha que segredo que tem aqui, meus irmãos. Josué se levantou de madrugada. Quando ele teve esse chamado do Senhor, né, a clareza de que Deus estava com ele, ele vai e ele se levanta logo nas primeiras horas do dia. Os irmãos já perceberam que pessoas, mesmo que não são crentes, homens de negócio, mulheres de negócio, de sucesso, os irmãos sabiam que algo em comum entre eles é que eles acordam bem cedo de madrugada? Eles não deixam para acordar lá para as 10, 11 horas. Cedo da manhã ele já sai com um propósito. E não precisa nem ser crente para isso. Mas é verdade também, meus irmãos, que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, se você for observar a vida deles, logo nas primeiras horas da madrugada já estão de joelho orando a Deus. E são essas as pessoas que o Senhor usa para realizar grandes obras. Então, não deixe, se você tem um propósito, se o propósito está claro na sua vida, da parte de Deus, não deixe para mais tarde. Muitas vezes você pode pensar, eu sou muito novo. Talvez é mais sair para o pastor, para o presbítero, para o diácono, né? Não. Quando o Senhor está falando com você,
Vá logo nas primeiras horas. Mude a situação e dê o passo em direção. Porque essa obra é um caminho a ser realizado. E o caminho não é para ficar parado. Se você ficar parado no caminho, você fica na beira do caminho. Lembra do cego de Jericó? Ele estava à beira do caminho. Ele era da descendência de Israel também, né? Mas ele estava parado à beira do caminho. E o Senhor quer que nós estejamos no caminho. Então se antecipe. Quando tem grandes coisas para serem realizadas, grandes dificuldades para serem conquistadas, levante cedo e vá aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz ali na sequência, né, que quando eles chegaram ali na frente do Jordão, que estava bem lotado, eles descansaram 3 dias. Olha que ensinamento também. Antes de grandes decisões, pare para pensar. Não haja com imprudência, não haja com precipitação. Pense no que você vai fazer. Busque a Deus, busque a estratégia do Senhor para o passo que você vai dar. Não faça as coisas assim, de qualquer jeito. Medite naquilo que o Senhor falou com você. Busque a orientação de uma direção espiritual para coisas que vão ser feitas. Descanse. Descanse nas promessas de Deus. Pastor, outro dia eu estava pregando sobre Neemias, né? E também Neemias fez a mesma coisa, o mesmo ensinamento. A gente vê que isso é recorrente na palavra de Deus. Antes de grandes decisões, de grandes obras a serem realizadas, descanse em Deus. Confie na sua palavra. E tenha a ação. Faça alguma coisa. Faça aquilo que o Senhor te comissionou para ser feito. Né? Então eles descansaram ali 3 dias. E sabe o que aconteceu nesses 3 dias? Nesses 3 dias, aquela palavra que Josué recebeu de Deus, ele passou ali para os principais e para os oficiais. E sabe o que aconteceu? Eles foram e divulgaram essa palavra de Deus. Eles pregaram essa palavra de Deus. Olha que interessante, durante 3 dias, eram 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então aqueles homens falaram assim, olha, o Senhor, ele se revelou a Josué e ele deu a estratégia para nós conquistarmos a terra prometida. Então essa é a pregação do evangelho nessa última hora. 3 dias, né? Olha, nós estamos no 3º milênio, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós estamos muito perto da entrada da nossa terra prometida, que é a eternidade. Nós estamos na última hora. Jesus em breve vai voltar. E nessa hora, o Senhor está enviando cada um de nós, porque você está recebendo essa palavra. Assim como os sacerdotes receberam a palavra que foi dada a Deus, de Deus para Josué. E essa palavra foi multiplicada para os sacerdotes e para os oficiais, e eles foram pregando essa palavra para todas as pessoas, para que todos estivessem cientes do que ia acontecer, de qual era o plano de Deus. O que você está fazendo que você não está pregando ainda o Evangelho de Cristo? Nós vemos um testemunho maravilhoso que o irmão Fábio trouxe para nós ali, né, de uma pessoa que está numa situação, está precisando de uma direção espiritual, e é importante a questão da presença de Deus conosco. Porque você tem a presença de Deus com você, não hesite, pregue a palavra. Seja ousado. E olha que coisa interessante, quando nós vamos caminhando aqui na palavra de Deus, né? E a palavra era o seguinte, quando passar o sacerdote, o Senhor deu instrução. O rio está cheio, está transbordando. O Senhor falou para Moisés, fala para os sacerdotes carregarem a arca nas costas, né? Haviam varais que eles colocavam nos ombros, e fala para eles irem até o Jordão. Vão caminhando até o Jordão. E quando eles forem passando, né, pelo arraial de Israel, as pessoas que vissem a arca fossem seguindo a arca. E falou isso para Josué. E Josué falou para eles, quando vocês passarem com a arca, o povo vai levantando. E eles avisaram para o povo que tinha que acontecer. E aí é interessante o que vai acontecendo aqui. Porque, ó, no versículo 4 ele diz o seguinte, haja contudo distância entre vós e ela. Sabe o que Deus estava falando aqui? Para haver distância entre a arca de Deus era a tipificação da presença de Deus no meio do Israel. Ok? Os sacerdotes estavam ali carregando. Por isso que a importância de nós termos líderes, né, que tenham a presença de Deus consigo. Que haja o Espírito Santo com eles. Porque a esse seguis. Né? Então, quando eles passaram ali, as pessoas levantavam e seguiam. Só que, olha, mantenha a distância. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe o que o Senhor está falando aqui? É para você ter temor do Senhor.
essa distância da arca, que era uma distância mais ou menos de 1 quilômetro, é para que você olhasse e visse o caminho que tem que ser percorrido. A arca de Deus é uma coisa muito séria, a presença de Deus é uma coisa muito séria. Deus, ele é santo, e santo significa separado. Nós precisamos ter temor a Deus. O caminho que nós estamos trilhando aqui, na presença do Senhor, é um caminho perigoso. Lembra quando Moisés teve a visão de Deus na sarça ardente? Ele falou assim, olha, Moisés, tira os sapatos, as tuas alparcas aí, porque o lugar que você está pisando é santo. É santo. Então é necessário, meus irmãos, nessa caminhada que nós estamos, santidade. Santidade. E essa distância era para ter temor do Senhor. Né? Moisés, não te achegues para cá. Quando, mais para frente ali, Davi, ele tinha o desejo de trazer a arca de Deus para Israel, para Jerusalém, ali eles foram fazendo as coisas da própria mente deles, né? De qualquer jeito. Porque a arca, lembra que os sacerdotes levavam nas costas? Davi falou assim, não, tem uma maneira melhor aqui, deram talvez um conselho para Davi, bota em carros de bois. Só que não era a vontade de Deus. Aí um dos servos de Davi, porque o carro de boi estava andando ali, a arca foi caindo, e ele, no intuito de querer salvar a arca ali, ele tocou na arca. Isso aconteceu com Uzá? Morreu. Nós precisamos ter reverência na presença do Senhor. A palavra de Deus que é pregada, né, você tem que prestar atenção na palavra, porque ali é uma questão de vida ou morte, para todos nós. Santidade. E ali, olha, contudo, distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, mais ou menos 1 quilômetro, né, que dá para você caminhar e ver a arca, né, ver o caminho que deve ser trilhada. E olha que coisa interessante, ó. Não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Meus irmãos, o caminho da presença do Senhor é um caminho de novidade de vida. É um caminho diferente do que você andou até agora. Se você aceitar o Senhor Jesus na sua vida hoje, a tua caminhada é diferente. Esse caminho você nunca passou. E você precisa aprender dele através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor grandes coisas. Santificai-vos. A santificação, ela sempre antecede uma grande bênção que você vai receber amanhã. Santifica hoje. É o momento de santificação. O mundo está caminhando para a perdição. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias, quem for impuro, quem for injusto, que pratique mais injustiça, que seja mais impuro, mas aquele que é santo e separado, que se santifique mais. É um momento de separação, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E aí depois o Senhor continua. E falou Josué aos sacerdotes. Olha que coisa interessante, né? Os sacerdotes, eles não ouviam o conselho de ninguém. Os sacerdotes, eles falavam direto com Deus. O povo, naquela época, porque não tinha ainda a dispensação da aliança de Deus sobre o sangue de Jesus, hoje nós podemos falar direto com Deus. Mas naquela época o povo falava com o sacerdote entrava na presença de Deus com sacrifícios para perdão dos pecados. Então, os sacerdotes assistiam na presença de Deus, mas os sacerdotes obedeceram a Josué, porque eles reconheciam em Josué a presença de Deus. Será que as pessoas estão olhando para você e estão reconhecendo a presença de Deus em você? E ali, olha que coisa maravilhosa, né? Ele fala assim para os sacerdotes, levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Olha só, duas coisas. Primeiro, levantar a arca. A arca representa o quê? A presença de Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas. E passai adiante, Deus tem que estar à frente. Você está colocando realmente Deus acima de todas as coisas? Ele está à frente de todas as coisas que você faz na tua vida? Porventura agora, você pode fazer um exame, um autoexame, e pensar quais são as coisas que você tem colocado no lugar de Deus? Acima de Deus? Será que Deus está adiante da tua caminhada? Né? Na verdade, o homem, ele anda num caminho distante de Deus. E Deus, nessa última hora, ele está buscando o homem. E quando o homem é alcançado pelo Senhor, ele tem o ato de conversão. Ele se volta para Deus. E começa a seguir a Deus. Antes ele estava seguindo seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, servindo ao Deus desse século, que não é o nosso Senhor.
Mas quando Deus alcança as nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor, talvez seja hoje o dia que o Senhor está alcançando a tua vida verdadeiramente, é o momento de você se converter, se voltar para Deus e ver que Deus está acima de tudo na tua vida. Coloque Deus no lugar aonde Ele deve estar e Ele vai fazer todas as coisas da sua vida. Ele vai fazer uma grande obra através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala de novo com Josué, né? Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Olha só, meus irmãos. Muitas vezes o homem, ele quer se engrandecer a si mesmo. Ele quer trazer fama para si mesmo. Quando ele faz isso, e às vezes até obtém fama, não tem valor nenhum. Para o céu não tem valor nenhum. Mas quando o homem, por vezes, é humilhado, e Deus vai lá e levanta o homem, ninguém põe ele para baixo mais, louvado seja o nome do Senhor. É uma nova fase. Muitas vezes você pode ter sido humilhado, você pode ter sido rejeitado nessa vida. As pessoas podem ter olhado para você e falar assim, não, esse aí não tem jeito, esse não tem jeito. Não se importe com isso. Porque o que importa é como Deus vê a sua vida. Não como as outras pessoas veem a sua vida, mas como Deus vê a sua vida. E Deus está te levantando nessa última hora para realizar uma grande obra. Uma obra que foi feita para você fazer, ninguém mais. Deus falava diretamente com Josué. Esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. A partir de agora, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e vão ver a presença de Deus em você, naquilo que você está fazendo. E as pessoas vão começar a te olhar de outra forma. Você vai ver que a perspectiva das pessoas, né, quando olham para você, vai ser diferente. Eles vão até estranhar, falar, mas não está diferente essa pessoa aqui? Você não era aquele fulano que fazia tais e tais coisas, e agora você está andando com Bíblia, né? E agora você fala com sabedoria. E agora o teu falar é diferente. Você não faz mais as coisas que você fazia antes. Você não estava mais nos lugares onde você andava antes. É um caminho novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus iria começar a te engrandecer. Naquilo que você fizer, Ele vai engrandecer. E isso vai ser notório para todas as pessoas. Mesmo aquelas que te apontaram, aquelas que te humilharam, eles vão reconhecer em você a presença de Deus na sua vida. E aí vai lá, ó, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do conselho. E aí, no versículo 9, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Olha só, é isso que você vai fazer, pregar a palavra de Deus para as pessoas. E olha a fé que Josué teve, porque nós lemos até aqui que Josué, Deus tinha dado a instrução, olha, vai com os sacerdotes até o Rio Jordão. Mas não falou o que ia acontecer. E aí Josué vai lá e profetiza. Porque quando vocês andarem até o Jordão, e eles tinham que ter fé, né? Porque parecia ser um absurdo, o rio transbordando. Como é que nós vamos fazer com essa arca aqui, cheio de gente ali atrás, mas os sacerdotes tiveram que crer também. E foram. Eles fizeram aquilo que parecia absurdo. Eles foram dando passo e entraram, né? Foram molhando os seus pés ali, ali no rio, o rio forte. E quando eles botaram o pé ali, Josué falou assim, o rio vai se abrir, né? O lado esquerdo, de onde vem a água, vai fazer um muro gigante, a água vai se juntar num montão, a água que está para a direita, ela vai escoar e vai parar de correr. E o povo vai passar seco. Então Josué, ele passou a profetizar. Ele sabia, porque ele tinha experiência do que ele tinha passado com Moisés. Ele viu o Mar Vermelho sendo aberto. Ele sabia da situação que estava ali. E ele foi lá com ousadia e falou assim, olha, vai lá, faz o que Deus está falando, porque o mar vai se abrir, o rio vai se abrir. E foi isso que aconteceu, bem na frente do povo de Jericó, dos inimigos. E aqueles que eram inimigos, que apontaram o povo de Israel, que queriam humilhar o povo de Israel, contemplaram o que Deus fez na vida deles. E sabe o que aconteceu? O Senhor colocou temor no coração dos inimigos. E é isso que vai acontecer. Você vai andar cheio do Espírito Santo e o inimigo vai tremendo na tua presença. Ninguém vai resistir à tua presença. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai estar com você e grandes coisas vão ser realizadas. E até os teus inimigos vão ter que reconhecer
aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Quantos ensinamentos da palavra de Deus. Né? Aqui o livro de Josué, eu encorajo os irmãos a lerem depois. Né? Josué teve toda a estratégia dada por Deus. Né? Ele enviou espias ali para a terra. Não 12 mais, né? Não 12 mais. Ele mandou 2 espias. E nós vemos que na nossa dispensação, né, da aliança de Deus com o homem através do sangue de Jesus, Jesus falou assim, olha, quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. A presença de Deus, 2 pessoas só, não precisa de muita gente não. 2 de nós aqui reunidos, a presença de Deus já está conosco aqui, nós já somos igreja de Cristo. A ação do Espírito Santo vai estar conosco ali, onde você estiver andando, não tema, nós estávamos esse trimestre inteiro na Escola Bíblica Dominical e eu encorajo os irmãos, venham à casa do Senhor para aprender da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos todo domingo às 5 horas da tarde. Venha aprender sobre a palavra de Deus. Nós estávamos aprendendo esse trimestre todo sobre missões. Olha só, né? A gente pode pensar que Josué tinha uma grande missão ali, mas era uma missão física, né? De colocar um povo dentro ali da Terra Prometida. É lógico que tinha a sua grande dificuldade. Agora imagina o que é pregar o evangelho para o mundo inteiro. Né? Na época ali, os sacerdotes e os oficiais pregaram para 3 milhões de pessoas. Hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes. E nós aprendemos nos estudos aqui que cerca de quantos bilhões que não ouviram falar de Deus ainda, de Jesus? 2/3 do mundo. Quanto que dá isso, meus irmãos? Mais de 4 bilhões de pessoas. Olha a missão que o Senhor tem para nos dar. Será que dá para nessa última hora ser covarde? Nós temos medo, sim. Nós não somos malucos, né? Mas o Espírito Santo de Deus conosco, né? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor, ele vai dar todos os recursos e a palavra dele é que ele vai estar contigo por onde quer que andares. Aonde colocar a planta do teu pé, ali eu estarei. Essa é a promessa de Deus, que foi feita a Josué e é feita para nós, nesse nosso tempo. Nós estamos às portas da volta de Jesus. A palavra de Deus, ela diz ali em Apocalipse, né? Jesus dizendo para João, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então Jesus, ele não é de arrombar portas. Ele não sai arrombando portas, ele é gentil. O Espírito Santo de Deus é gentil. Ele está batendo insistentemente na porta do nosso coração. Se você fizer como Josué, de ouvir a palavra de Deus, se você crer na sua palavra e abrir a porta do seu coração, ele promete a você que ele vai entrar na sua vida e ele vai cear com você. Isso quer dizer que ele vai estar com você em todos os seus momentos da sua vida. Ele não vai te desamparar nem um segundo sequer da sua vida. Você crê nisso? Você confia nessa palavra? Você crê que essa palavra foi de Deus para Josué e é de Deus para você hoje? Se você crê, faça como Josué. Vá e haja segundo a palavra de Deus. Seja obediente a Deus. Busque uma igreja que tenha a ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não importa, pode ter milhares de pessoas, mas sem a ação do Espírito Santo você não pode nada. Mas com o Espírito Santo, poucos, como somos poucos aqui, podemos fazer grandes coisas. Nós podemos mudar a história de Los Angeles. Alguém duvida disso? Alguém duvida disso? Nós podemos começar ali pela nossa família. Um pequeno rebanho. Com meus amigos da escola. As pessoas que eu convivo no trabalho. Mas eu tenho tantas dificuldades, eu nem falo inglês direito. O que você acha que para Deus é isso? Porque pelas suas atitudes, as pessoas podem ver Cristo em você e serem transformadas. Senhor, meus irmãos, há uma grande obra a ser realizada. E o Senhor está propício. Todo aquele que nessa última hora crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, e ele vai te comissionar a levar essa palavra por toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite, que nós venhamos aprender ali com o nosso irmão em Cristo, Josué, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Pastor Will Butnick. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós já estamos terminando o nosso culto, mas eu não poderia deixar de terminar o nosso culto sem primeiro dar a oportunidade
para que nós possamos orar juntos mais uma vez. Eu tenho 4 convites e 3 desafios para você. Eu queria que você pudesse entrar no meu coração hoje, assim, mas eu queria que os sentimentos pudessem ser visíveis hoje. Eles não são. Eu queria que você viajasse pela minha mente enquanto o nosso irmão falava de Josué. Porque enquanto ele falava de Josué, ele falava muito a respeito da minha e da sua história. Quantos de nós hoje não nos encontramos como Josué se encontrou naqueles desafios? Né? Josué era filho de Num. E você só vê Num ser mencionado por causa de Josué. Um dia, Josué foi filho de Num. Mas no outro dia, até pouco tempo atrás, Num é que era pai de Josué. Mas a história que ficou contada não foi Num, pai de Josué. Foi Josué, filho de Num. Hoje você pode estar aqui com uma carga sobre você. Com uma história que trouxe você até aqui. Eu vejo o rosto de alguns jovens aqui no nosso meio. E se eu tivesse um espelho aqui, eu olharia mais o meu. Eu estou jovem ainda. E eu fico pensando, quantas coisas o Espírito Santo de Deus sabe que eu e você, a nossa juventude, trouxemos. Preconcepções. Histórias que para nós já estão contadas. Enquanto nosso irmão falava ali, eu me lembrava de uma criança que eu tenho conhecido e nós temos orado por ela. E eu me lembrava da história do tio dela que ela não conheceu. Porque morreu na infância. Quantos de nós carregamos essa carga dentro de nós? De que alguma coisa aconteceu, alguma coisa passou. A nossa história está aqui porque nós estamos repetindo. Talvez Josué, quando saiu, ele falou assim, quando ele nasceu, antes dos 20 anos de idade, antes de Moisés chegar no Egito, talvez a história que contavam para ele foi assim, Josué, você nasceu para ser escravo, meu amigo. A nossa história é essa. A história da nossa família é essa. O caminho pelo qual nós vamos é esse, Josué. Josué, é isso aqui. Josué, não adianta sonhar com mais do que isso, Josué. É isso aqui. Mas um dia Moisés apareceu pregando um negócio diferente. E eu fico imaginando, porque eu só posso imaginar, o spark que foi no coração de Josué. Aquele acender de um fósforo, onde a chama ela queima com mais força. Meu Deus, que história é essa desse homem? Como assim nós vamos sair daqui? Como assim? Se nós vamos sair daqui, eu quero ir junto então. Josué com 20 anos de idade, você ouviu a história? Ele se dispôs. Josué, em primeiro lugar, ele decidiu afastar de si a incredulidade. Porque a incredulidade, meu amigo, ela é contagiosa, viu? Incredulidade contagia. Incredulidade, conforme você vai andando perto dela, ela contagia você. Ela tira você da fé. Ela tira você de crer que é possível. De crer que Deus te chamou. Você fica tão acostumado com o seu dia a dia, com as coisas, que você deixa de crer que Deus te chamou. Josué rejeitou a incredulidade. Ele rejeitou. Ele falou assim, não interessa se os meus amigos da minha idade não acreditam, eu vou acreditar. Não interessa se os meus amigos da mesma idade que eu não veem as coisas como eu vejo. Eu decidi que eu vou ver assim. Porque crer não é uma flor que nasce no coração, né? Não é um sentimento. Crer é uma decisão. Você tem que crer. Você tem que decidir crer. Abraão, aos 75 anos de idade, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 4, versículo 17, que ele eu tô velho, minha mulher tá velha, nós não temos condição de ter filhos, mas eu não tô nem aí para isso. Deus fez uma promessa e eu decidi que eu vou crer. Eu fiz uma decisão. Eu tomei uma decisão.
Esse é o primeiro convite. O segundo convite, ele decidiu afastar do seu coração a murmuração. É outra coisa extremamente contagiosa. Se tem uma coisa que contagia na igreja, é murmuração. É engraçado que na liderança você aprende que as coisas mais difíceis de ouvir como líder, você nunca vai ouvir de quem reclamou. Você vai ouvir da pessoa que ouviu alguém que está reclamando. Porque quem reclama não conta para Deus, conta para o outro. E quando ele conta para o outro, ele faz isso porque ele recusa até mesmo aqueles que representam o Senhor na liderança onde eles estão. Murmuração é contagiosa. Murmuração, geralmente, ela aparece primeiro na ponta do corpo. São os dedos das mãos e dos pés que começam a cair primeiro. Murmuração é como uma lepra que vai despedaçando o corpo. Mas Josué viu que aquela murmuração poderia despedaçar Israel, mas ele rejeitou a murmuração. Israel entra inteira na terra prometida. Eu vou trabalhar pela unidade de Israel. Eu vou trabalhar pela unidade do corpo. Eu vou trabalhar pela unidade, mesmo quando alguém está querendo ficar infectado. Eu vou rejeitar a murmuração. Eu acredito no plano de Deus para o meu povo e para o lugar onde eu estou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Eu vou rejeitar a murmuração. Josué decidiu rejeitar a murmuração. Quantas vezes dentro de casa a murmuração tem destroçado o lar? Tem destroçado a esperança das crianças, dos filhos. Porque um cônjuge olha para o outro olha para um, e a única coisa que existe no casal hoje é murmuração. Um murmura de um lado, o outro murmura do outro, e os filhos já perderam a esperança. Eu quero que você se levante hoje, como filho na sua casa, como filha na sua casa, e rejeite a murmuração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Murmuração, eu te rejeito em nome de Jesus. E por último, ele decidiu que a última geração que morria escrava era a geração do pai dele. Eu não vou morrer escravo. A última geração da minha família que morreu na ignorância daquilo que Deus tem para fazer foi a do meu pai. Meu pai, eu honro você. Eu honro a sua história. Eu honro a história da minha mãe. Eu honro a história da minha família. Eu sei que eles cumpriram o seu papel, mas a minha geração não morrerá escrava nesse lugar. A minha geração não. A minha casa não. A minha história não. Entenda, para você fazer isso, em primeiro lugar, você precisa de perdoar aqueles que vieram antes de você. Precisa perdoar a história que você tem. Precisa perdoar aqueles que não souberam, que fizeram o melhor que eles tinham com o que eles tinham. Depois de você perdoar, rejeite os mesmos erros. Porque sabe o que faz a falta de perdão? Tem muita gente que fala assim, eu preciso falar isso para você. Eu não perdoo porque eu não entendo como é que eles fizeram isso. Enquanto você se nega a entender, você fica vivendo a mesma coisa. Quando você entende que aquilo que eles viveram é o melhor que eles podiam, você consegue perdoar. E quando você consegue perdoar, Deus tem uma nova história para você. Você percebe que José, olha eu com José de novo, que José não cometeu os mesmos erros de Jacó? Você consegue ver que José não cometeu os mesmos erros de Jacó, nem de Isaac, nem de Abraão, que fizeram as mesmas coisas. Abraão teve problema no casamento. Isaac teve problema no casamento. Jacó teve problema no casamento. José não. Por que José não teve problema no casamento? Porque eu aprendi a perdoar, eu deixei todos os problemas que eu tive na casa do meu pai, para que Deus então me prosperasse na terra da minha aflição. Se você perdoar hoje, se você falar assim, eu entendo o que aconteceu, era o melhor que eles tinham, mas a minha família, a minha casa não será escravo, nós não vamos morrer escravo nesse lugar.
Nós não vamos morrer escravo do pecado, nós não vamos morrer escravo da ignorância, nós não vamos morrer escravo da promessa de Deus, nós vamos viver a promessa de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por último, você saber que Deus está junto com você para essa nova etapa. Eu gosto quando o Raul fala isso, que eu sonho junto com ele. Mesmo nós sendo poucos, nós vamos mudar a história dessa cidade. Por influência. Hoje Deus me deu uma confirmação muito grande no seu testemunho, meu irmão. Uma palavra que nós estávamos falando aqui, chegou do outro lado do país e mudou uma vida que não estava diretamente ligada com a gente. Olha que coisa extraordinária. Ei, nós não sabemos quem nós estamos tocando. Nós não precisamos de estar na capa do jornal. Nós só precisamos de ser parte do processo. Nós não precisamos estar com o nosso nome escrito para todo mundo andar na mão. Tem um nome lá no céu, que o nosso livro está sendo escrito lá. O salmista falou assim: lá no teu livro, todas as coisas a meu respeito estavam sendo escritas. O céu está escrevendo. Deus está junto conosco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E para você andar, você precisa de andar com Deus, porque esse é um caminho que você nunca trilhou antes. Fique de pé, por gentileza. A nossa hora passou muito hoje, eu peço desculpa para você. Mas o Senhor tinha algo especial para a nossa vida. Se hoje você quer rejeitar a murmuração, eu quero te convidar à frente, eu quero orar por você. Se você hoje quer rejeitar a incredulidade, eu quero te convidar à frente. Você está cansado de não crer. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não permita que isso continue assim. Ouse crer. Cometa essa loucura de crer. Cometa essa coisa que parece absurda de acreditar. De acreditar em alguma coisa que para você agora, que eu estou falando aqui, soa impossível. Nessa causa sua, soa impossível. Ouse acreditar. Acreditar que Deus tem algo extraordinário. Desafie a sua vida a não morrer com a mesma história que viveram no passado, em nome de Jesus. Porque a história que você tem para viver com o Senhor é extraordinária. Eu quero convidar você à frente, eu quero orar por você. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Claudine, vem fazer essa oração para os nossos irmãos em nome de Jesus. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos, Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque arde em nós, em nossos corações, a tua presença, Senhor Deus. Coloca as vidas dos teus servos, ó Deus, tuas servas que estão aqui, diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha resplandecer a tua luz, Senhor Deus. Que o Senhor venha avivar a tua obra em seus corações, ó Deus. Que eles possam fazer a boa escolha de caminhar nesse caminho novo, Senhor Deus. Que tu mesmo preparastes, ó Deus. Nós confiamos na tua presença, Senhor Deus, na vida de cada irmão e irmã minha que está aqui na tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor venha fortalecer os seus ossos, ó Deus. Que o Senhor venha firmar os seus passos na rocha, os seus pés na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor venha revesti-los com o teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha dar bom ânimo, Senhor Deus, para vencer toda a incredulidade, Senhor Deus. Para vencer a murmuração, Senhor Deus.
para vencer as coisas passadas, ó Deus, e que o Senhor venha dar um novo caminho, Senhor Deus, para os teus servos e servas, e que teu nome seja glorificado em suas vidas. Ah, Senhor Deus, nós confiamos no poder que há no sangue de Jesus, e que esse poder é válido em nossas vidas, ó Deus, e que nós temos acesso, Senhor Deus, aos teus átrios, à tua eternidade, Senhor Deus, e que o Senhor venha fazer de cada um dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs, como fonte de água viva, Senhor, conforme a tua palavra, e que essa fonte jorre para a eternidade, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te adoramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.